Olá, meu irmão, minha irmã, tudo bom com você? Quero te convidar a refletir junto comigo o evangelho deste sábado, dia 7 de junho. O evangelho de hoje é de São João, capítulo 21, versículos de 20 a 25. Pedro, voltando-se, viu que o seguia o discípulo que Jesus amava, aquele que, na ceia, se reclinara sobre seu peito e perguntara: Senhor, quem é que te vai entregar? Pedro, vendo, disse a Jesus: Senhor, e ele? Jesus lhe disse: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Divulgou-se então entre os irmãos a notícia de que aquele discípulo não morreria. Jesus, porém, não disse que ele não morreria, mas se quero que ele permaneça até que eu venha. Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e foi quem as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, muitas outras coisas que Jesus fez. Se fossem escritas uma por uma, creio que o mundo não poderia conter os livros que se escreveriam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos, nós chegamos a mais um final de semana e chegamos ao final do Evangelho de São João. O Evangelho de hoje é o finalzinho, as últimas palavras, ou a última escrita de São João. E aqui nas últimas palavras, nós vemos Jesus dando uma lapada em Pedro, né? Ele incomodado porque Jesus falou, e nós vimos acompanhando o Evangelho, né? Com que morte morreriam os apóstolos por se manterem fiéis a ele, mas João é diferente. Como nós sabemos, né, João não sofreu, não viveu o martírio. Pedro se incomoda com isso, e aí Jesus dá uma lapada nele, né? Se eu quero... Deixa eu ver aqui o versículo. Jesus lhe disse: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa? Tipo assim, cuida da sua vida. Se eu estou dizendo que com você vai acontecer isso, então preocupe-se com a sua vida. A vida dele não te importa. Deixa que eu cuido. É mais ou menos assim que nós precisamos entender como Deus faz conosco, viu? Cuida da sua vida. A vida do teu irmão não te importa, que Deus toma conta. Eita glória, esse que dá se meter ou querer saber demais, né? Pedro, ele era meio pra frente mesmo. Ele estava até já acostumado a tomar essas lapadas de Jesus. Mas veja que interessante a conclusão, né, que João dá à missão de Jesus. Se fôssemos escrever tudo o que Jesus fez e falou, não existiriam livros neste mundo que coubessem tudo o que ele fez. Olha quão grandiosa foi a missão do Senhor, né? Que ao ouvirmos esta narração de hoje, João concluindo a missão de Jesus, sabendo também, né, que a missão de Jesus chegou ao final, nós ouvimos isso ao longo de toda a semana, que nós entendamos, meus queridos, esse é o processo da vida. A nossa vida também chegará ao final, ou seja, a nossa missão também chegará ao fim, porque a nossa vida, ou na nossa vida, nós temos uma missão para cumprir, né? Vai chegar um momento em que vai acabar. A estrada terminará para nós. Então, olha, corre para fazer o que precisa ser feito para cumprir a sua missão, porque vai chegar um momento em que vai acabar, viu? Vai chegar um momento em que vai ser dito para você: acabou, você não tem mais tempo, a estrada para você, ela terminou. E aí quando você ouvir isso, você precisa ter cumprido bem a sua missão. O que é cumprir bem a missão? Você precisa ter feito a vontade de Deus, caminhado em comunhão com Ele, assim como Jesus nos disse por diversas vezes: entre mim e o Pai existe uma unidade, uma comunhão, eu e o Pai somos um. E disse isso diversas vezes e mostrou isso diversas vezes com a sua missão,
que nós vivamos realmente esta comunhão, para quando a estrada para nós acabar, nós tenhamos o que apresentar ao Senhor, possamos concluir, como São João está concluindo o Evangelho de forma belíssima, que nós possamos concluir também a nossa vida, encerrá-la de forma belíssima, tendo cumprido realmente a vontade do Senhor. Que Deus abençoe e que o Espírito Santo de Deus nos dê a força que nós precisamos para todos os dias fazer então com que a vontade de Deus prevaleça na nossa vida. Amém? Um ótimo final de semana para você e para todos os seus, e que Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.